Salvete, carissimi discipoli! Hoje vou analisar com vocês mais uma fábula. A fábula do lobo e do cordeiro. Uma fábula clássica, uma fábula conhecidíssima e muito lida ao longo de vários e vários séculos, de várias e várias gerações. Esta fábula, originalmente escrita por Esopo, foi reformulada por um fabulista latino brilhante chamado Fedro, e que reescreveu diversas fábulas de Esopo dentro de uma métrica muito bela. E esta versão de Fedro é que acabou se popularizando na Europa Latina. Essas versões das fábulas de Fedro é que se popularizaram. Pois bem, a versão que eu vou ler aqui para vocês não é de Fedro, mas é uma adaptação da versão de Fedro, uma adaptação muito bem feita, feita pelo reverendo Don Iene no seu A Grammar of the Latin Language, uma gramática latina escrita no século XIX, 1869, para ser mais preciso. Então, vejamos lá a fábula em si. Vamos dar uma olhadinha nela. Então, aquela leitura em latim primeiro, para que vocês possam se acostumar com os sons latinos, e depois a explicação. Lupus et agnus. Lupus et agnus, siti compulsi, ad eundem rivum venerant. Superior lupus, longe inferior agnus stabat. Tunc improbus latro, iurdi causam querens, cur inquit, aquam mihi bibenti turbulentam fecisti, agnus perteritus, quomodo inquit, hoc facere possum, aqua a te ad me decurit, lupus veritate rei expulsus, sex menses abinc inquit, mihi maledixisti. Illo tempore, respondit agnus, equidem nondum natus eram. Ercle igitur, inquit lupus, pater tuus de me male locutus est, atque ita correpitum agnum dilaniat. Muito bem. Vejamos, então, a explicação da fábula. Lupus e agnus, então, o lobo e o cordeiro. Veja que o latim não precisa de artigos, né, para dizer as coisas. Isso daí, para muitos de vocês, já é algo que está assentado. Então, o lobo e o cordeiro, lupus et agnus, como eles estavam? O que aconteceu com eles? Eles foram compelidos, isso aqui é um particípio passado, no nominativo plural, porque está tratando do lobo e do cordeiro. Eles foram compelidos, compelidos por quê? Qual é a causa? Pela sede. Então, compelidos pela sede, um ablativo de causa, digamos assim aqui, né? Que explica por que eles foram compelidos, o que os compeliu. Então, compelidos pela sede, cadê o verbo? Venerant, aqui, ó, vieram, tinham vindo, isso daqui é o mais que perfeito do indicativo. Então, vieram para onde? Para um mesmo rio. Olha, a preposição a pede acusativo. Então, vieram para o mesmo rio. Ad eundem rivum venerant. Superior lupus, longe inferior agnus stabat. Então, está aqui o verbo stabat, estava, no sentido de estar em pé. Né? Estava assim, não estava deitado. Eles estavam na posição natural deles. Estava, na verdade, o verbo está no singular, porque ele é o verbo tanto do lupus quanto do agnus. Então, o latim tem essa preferência, às vezes, deixar o verbo no singular, ainda que se refira a dois seres, né? Mostrando que se refere a cada um individualmente. Então, na parte de cima do rio, né, superior, estava, olha o estava aqui no final, o lobo. Longe inferior, ou seja, longe na parte mais baixa, ou melhor ainda, bem mais baixo, o cordeiro.
Então, na parte superior estava o lobo e bem mais embaixo o cordeiro. Bem mais abaixo o cordeiro. Então, Tunca, o criminoso, né? O latro, né? Ladrão, o criminoso. O criminoso, o quê? Olha que adjetivo forte. Ímprobos, né? Sem vergonha, pilantra, né? Então, o ímprobus latro, né? Então, o ímprobus latro, o lobo, o que ele estava fazendo? Querens, procurando. Que procura? Né? Aqui é o particípio presente. Procurando o quê? Causa de discussão, de contenda. Iurdi causam querens. Então, esse trechinho. Então, o ladrão desavergonhado, sem vergonha, pilantra, procurando uma causa de contenda. Por quê? Por quê? Cur, diz. Isso aqui é muito comum em latim para fazer referência, dizer este inquit, no meio do que está sendo dito por um dos interlocutores. Por quê? Diz. Por quê? Estamos vendo aqui, aquam é um acusativo. Então, vamos continuar até achar o verbo. Está aqui. Fetiste, perdão. Fizeste. Né? Fizeste. Então, está no perfeito do indicativo. Por que fizeste a água? Quem faz alguma coisa. Turbulentam, ou seja, por que fizeste a água ficar turbulenta, né? Ou seja, por que você chacoalhou a água, digamos, né? Mexeu na água. Perturbou a água, né? Então, por que fizeste a água turbulenta para mim que bebo? Há um dativo aqui de finalidade, digamos assim, né? Para quem foi feita a ação. Por que fizeste esta água turbulenta para mim que bebo? Bibente aqui está no dativo, é o dativo do particípio presente do verbo beber. Para o que bebe, mas para o que bebe é o me, sou eu. Né? Então, por que fizeste a água turbulenta para mim? Né, diz o lobo. Cordeiro, anhos. Em que estado o pobrezinho se encontra? Perterritus. Né? Está apavorado. Né? Quomodo? De que modo? Né? Como? Diz. Aqui é o cordeiro. Posso, ao verbo, conjugado, posso fazer isso. Isso o quê? Deixar a água turbulenta? Quomodo inquit hoc facere possum? Aí diz o cordeiro, a água, ela flui, decurrit, né? Literalmente, corre de algum lugar, né? A água flui, decurrit, flui de ti até ad me, para mim. Claro, seu lobo, o senhor está na parte de cima e eu estou na parte de baixo. Seguindo a correnteza, não tem como eu deixar a água turbulenta. É mais ou menos o que o lobo está falando. Ela corre de você para mim. Então, aqua até ad me decurrit. E veja que a precisão latina, mostrando o decurrit no sentido de corre para baixo. Né? Segue aquele fluxo, assim, né? Não simplesmente corre. Né? Tudo isso dito no simples verbo decurrit, correr assim de alto para baixo, né? Lá da parte de cima para a parte de baixo. E aí, olha só que bacana. Lupus, o lobo, repelido, repulsos pela verdade. Olha aqui de novo mais um ablativo, pela verdade da coisa, né? Da coisa aqui do argumento. Do argumento do cordeiro, falou, realmente, se eu quero brigar com ele, este argumento não está bom. O lobo, repelido pela verdade do argumento, diz, abinc, né, no sentido de tempo, assim, há 6 meses, olha aqui, 6 meses está no acusativo, esse abinc aqui pede acusativo. Há 6 meses, diz, falaste mal, malediciste, tu falaste mal, é o perfeito, né? Em latim, de falar mal é um verbo só. Malediciste mihi, né? Falaste mal para mim, literalmente, mas falaste mal de mim. Ou seja, este verbo aqui
está pedindo dativo. Diz o cordeiro, começando com o ablativo de tempo. Illo tempore, naquele tempo, respondit agnus. Responde o cordeiro. Responde o cordeiro. Equidem. Eu certamente, esta ideia aqui contida nesta palavra, quanto a mim, de minha parte, eu certamente, nondum, ainda não. O latim diz ainda não em uma só palavra, nondum. Havia nascido, natus eram. Então diz o cordeiro, como eu falei mal de você há 6 meses, sendo que eu ainda não tinha nascido? E diz o lobo, Ercleiditur, por Hércules então, é uma interjeição, Hercle, por Hércules, significando assim, juro por Hércules, certamente, eu tenho a mais absoluta certeza, Ercleiditur, né, falando de modo um pouco irado, Ercleiditur, diz o lobo, iditur é então, no sentido de dando uma conclusão, portanto, diz o lobo, pater tuus, o teu pai, de mim, sobre mim, male, advérbio mal, o nosso mal com L, falou, locutus est. Locutus est, tudo isso significa falou. Então, o teu pai, diz o lobo, falou mal de mim. Atque e, ita, assim, dilaniat, o lobo, dilacera, trucida, o cordeiro, aion, correptum, preso, agarrado, né? Ou seja, o cordeiro que ele agarrou, ele dilacera. A moral da fábula é, não brigue com quem está mal intencionado, não tente argumentar, fuja dos mal intencionados, fuja daquelas pessoas que o tempo todo numa discussão começam a jogar argumentos absurdos, né? É evidente que essa pessoa não está procurando uma verdade, mas está procurando destruir você. A moral da fábula é essa, uma fábula importantíssima que já era inculcada na cabeça das crianças desde a mais tenra idade na antiguidade. Certo? Então, de novo a leitura corrente em latim e a leitura em português. Lupus et agnus. Lupus et agnus siti compulsi ad eundem rivum venerant. Superior lupus longe inferior agnus stabat. Tunc improbus latro iurgi causam querens, curinquit aquam mihi bibenti turbulentam fecisti, agnus perteritus, quomodo inquit hoc facere possum, aqua a te ad me decurrit. Lupus, veritate rei repulsus, sex menses abinc inquit, mihi maledixisti. Illo tempore respondit agnus, equidem non dum natus eram. Ercleiditur inquit lupus, pater tuus de me male locutus est, atque ita correptum aion dilaniat. O lobo e o cordeiro, impelidos pela sede, vieram ao mesmo rio. Na parte superior estava o lobo, na parte bem mais inferior estava o cordeiro. Então, o ladrão desavergonhado, descarado, mau, procurando a causa, uma razão para a briga, porque, diz, tu perturbaste, fizeste turbulenta a água que eu estou bebendo, enquanto eu bebo. O cordeiro, apavorado. Como, diz, posso fazer isso? A água flui de ti para mim. O lobo, repelido pela verdade do argumento, há 6 meses, diz, falaste mal de mim. Naquele tempo, responde o cordeiro, sequer, na verdade, de fato, eu não tinha nascido ainda. Eu ainda não tinha nascido. Por Hércules, então, diz o lobo, o teu pai falou mal de mim. E, assim, dilacera, presente, dilaniat, dilacera o cordeiro apreendido. O cordeiro preso, o cordeiro que ele agarrou. Certinho? Espero que tenham gostado. Aguardem a próxima fábula. Valete!